Bem, agora que já demonstramos o custo mensal desta instituição, acredito que devemos tratar também de um assunto bastante delicado, que são as dívidas. Padre, é bem delicado, é difícil, mas a gente precisa ser transparente em todos os aspectos. A gente precisa dizer que essa foi uma das maiores dificuldades que a gente enfrentou. Lá no primeiro bloco a gente falou das dívidas e disse que iria tratar. Esse é o momento agora. Essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve. É importante dizer que as dívidas, elas não são de pessoas, elas são da instituição. E aí, como nós estamos como responsáveis pela instituição, a gente precisa responder a essa necessidade, e por isso que a gente tratou disso, e por isso também que eu acho que a gente não peca nada em dizer o que é verdade. Tudo isso está baseado ou em relatórios que a gente recebeu da administração anterior, ou em constatações que a gente documentou no relatório que a gente encaminhou ao Ministério Público lá em setembro do ano passado. Então, esses relatos aqui são baseados nisso. Antes de falar dos relatos, a gente precisa dizer que inicialmente o nosso foco foi tratar das prioridades. Quais eram as prioridades? Pagar o salário em dia, garantir o alimento, garantir a energia paga, garantir o básico, melhorar o atendimento dos idosos. Então, depois que a gente tratou desses tópicos que eram para a gente prioritários, a gente passou a tratar também da dívida. Mas vamos lá tratar aqui de forma objetiva. A primeira dívida que a gente tinha era o salário anterior. A gente tinha uma folha de pagamento de aproximadamente 30 mil, tinha 9 mil em caixa, logo, de início, no primeiro dia a gente já tinha 21 mil reais de dívida aproximadamente. A administração anterior nos passou algumas dívidas que existiam, com supermercado, fralda, uma casa de material de construção, açougue. Essas dívidas eram de 64 mil reais, aproximadamente 64 mil reais. Só açougue, só casa de material de construção, produto de limpeza, supermercado, fralda, leite. Tudo isso deu 64 mil reais em dívidas. Desses 64 mil reais, 40 mil reais estavam concentrados em uma dívida com a casa de material de construção e outra dívida com o supermercado. Além das dívidas que foram relacionadas pela administração anterior, a gente também encontrou outros débitos que a gente precisava quitar. Havia um débito com a FGTS de mais de 30 mil reais, havia uma dívida com o INSS, isso atrasados, mais parcelamentos que ainda estavam por vencer, que chegavam aproximadamente a 33 mil reais. E aí entra no ponto delicado, que é a dívida com os funcionários. Então, esse ponto era muito delicado porque eu já disse aqui, tinha relatos de funcionários de 6 meses atrasado, de 13º salário atrasado, de férias atrasadas. E aí a gente foi apurando isso aí. Tinha um acordo com uma pessoa que já tinha saído da instituição também, que estava em aberto, que tinha que ser pago. Então tudo isso dava aproximadamente 127 mil reais de dívidas trabalhistas. Enfim, se a gente for contabilizar isso aqui tudo, essa dívida beirava os 275 mil reais. Foi essa dívida que a gente chegou e que a gente precisava tratar, padre. Isso. Como você pode acompanhar, dívida alta, mas que aos poucos, graças a Deus, nós estamos conseguindo saldar cada dívida. Justamente, padre. Aí a gente precisa esclarecer, mas como é que vocês conseguiram quitar uma dívida de 275 mil reais? A gente não quitou. Primeiro a gente não quitou, a gente está em processo de quitação. Como é que a gente está fazendo isso? O principal motivo são as doações.
com as doações, a gente conseguiu direcionar recursos para esse pagamento de dívida. A gente conseguiu também enxugar a gestão e direcionar e gastar bem o dinheiro também, para que a gente conseguisse recursos para tanto. A gente também teve um recurso que, por conta da pandemia, nós tivemos que afastar 5 funcionários. Esses 5 funcionários, eles foram substituídos por outros que a prefeitura nos cedeu. E aí, como a gente não estava pagando esses salários desses funcionários, que estava pelo programa do governo em razão da pandemia, de suspensão do contrato de trabalho, então nós também tivemos esse recurso para ser direcionado. Aí, juntando tudo isso, e aí negociando, conversando com as pessoas que o abrigo devia, a gente está conseguindo aos poucos saldar essa dívida. Nesse ponto, eu queria agradecer, nós queríamos agradecer aqui a Prefeitura, na Secretaria de Saúde e de Educação, que nos cedeu profissionais para estarem aqui dando esse suporte durante esse período de pandemia. Inclusive, padre, aproveitar a live para pedir aos gestores municipais, aos novos gestores municipais que vão tomar posse logo, que mantenham essas pessoas aqui, mantenham os técnicos de enfermagem, mantenham os porteiros, porque é fundamental, isso aí dê uma sobrevida, uma melhora na qualidade de vida dos idosos. Isso é extremamente importante. Nós queríamos fazer esse apelo aqui. Sim, feito esse esclarecimento, fazendo aqui o nosso planejamento, direcionando o dinheiro que a gente não gastava com compras, o salário que a gente deixou de pagar por conta do afastamento de alguns funcionários, a gente começou a quitar algumas dívidas, e aí nós vamos citar algumas aqui, por exemplo. A gente já quitou todo o FGTS. A gente não deve nada de FGTS dos funcionários. A gente quitou a maior parte do INSS. Hoje tem um saldo só de R$6.000 para pagar. A maioria dos fornecedores que estavam atrasados, a gente quitou. Inclusive aquelas maiores lá, o supermercado e a casa de material de construção, a gente conseguiu quitar. A maioria dos funcionários a gente já está conversando e está negociando essa dívida e está aos poucos quitando também. Pois bem, esta é a nossa live da caridade, da confiança, a live da divulgação e também a live da transparência. Falamos das doações, falamos agora há pouco que estamos aos poucos quitando essas dívidas deixadas pela administração anterior, bem como também entrando em acordo com alguns dos funcionários. Mas não podemos deixar de também mencionar que pessoas próximas e membros da administração anterior entraram na Justiça do Trabalho com a instituição, não é isso? É isso, padre. Infelizmente, nós temos hoje 3 ações na Justiça do Trabalho contra o Lar dos Velhinhos. São 3 ações. E isso preocupa porque os valores não questionados não são baixos, são valores muito altos. E aí a gente tem uma dificuldade porque a gente tem dificuldade de documentação. Nesse ponto é bom a gente deixar claro, padre, que tudo que está ao nosso alcance para resguardar o Lar dos Velhinhos a gente está fazendo, né? O que a gente pode fazer para defender a instituição a gente está fazendo. Mas é importante a gente dizer, por exemplo, que são 3 pessoas que deram entrada na justiça contra a instituição. 3 pessoas. Uma está pedindo mais de R$130.000, outro está pedindo mais de R$67.000 e uma outra funcionária que não estava aqui quando a gente entrou, uma funcionária antiga, está pedindo R$8.000 na justiça. Essas 3 ações são mais de R$200.000 de ação na justiça, padre. É um valor muito alto. É isso que nos preocupa. Ao todo, essas dívidas trabalhistas aí que estão sendo questionadas são mais de R$200.000. Nesse ponto, a gente tem que agradecer os dois advogados, doutor Edvardo e doutor Gersino, que muito gentilmente nos estão defendendo no âmbito da justiça. Dizer também que dentro das nossas limitações
enquanto instituição, a gente está procurando sanar o quanto for possível de todas as dívidas que a gente citou antes. A gente já tentou acordo com essas pessoas, ainda não tivemos resposta, mas quanto às dívidas anteriores, a gente está próximo de conseguir, e com a sua ajuda, com a sua doação, com a sua participação, nós vamos conseguir resolver essa questão, a gente vai conseguir tornar o Lar dos Velhinhos melhor.